De um lado, o socialismo soviético, e do outro, o capitalismo norte-americano. Isso resultou no que a gente conhece hoje como a Guerra Fria, que a gente estuda nas aulas de história, em que ambas as potências globais disputavam sobre qual tinha o melhor modelo econômico para ser utilizado no resto do mundo. Só que não existiam combates de fato bélicos entre esses dois países. Era uma batalha de influências. Se os Estados Unidos criassem uma tecnologia nova, os soviéticos corriam para tentar criar algo melhor ainda e vice-versa. Foi assim que começou a corrida espacial, uma verdadeira batalha para ver qual dos dois países dominava o espaço primeiro. Os soviéticos saíram na frente, enviaram o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, o Sputnik 1. Daí, os norte-americanos não quiseram ficar para trás e logo depois lançaram o seu primeiro satélite também. E aí, depois, a União Soviética também enviou seu primeiro animal ao espaço, a cadeirinha Laika. E aí, depois, o governo soviético continuou ainda e mandou também o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin. Foi ele que, ao chegar ao espaço, observou a Terra e disse uma das frases mais famosas do último século: a Terra é azul. Após esse grande feito, os americanos não podiam deixar barato e enviaram um primeiro time de astronautas à Lua, com Neil Armstrong então dizendo: um passo pequeno para o homem e um salto gigante para a humanidade. A União Soviética realizou grandes feitos além desse também. Eles inventaram os helicópteros, o telefone móvel, o tão adorado Tetris, jogado até hoje por pessoas do mundo inteiro. Mas se a União Soviética socialista foi tão grandiosa, inventou tantas coisas como essas, por que ela não existe mais? Bom, como você já sabe, numa economia planificada, socialista, é o Estado que orienta as empresas estatais sobre o quanto e do que elas devem produzir para vender. Mas esse modelo não conseguiu prever com assertividade o quanto produzir para atender a demanda no mercado. Vamos lá. Numa economia de livre mercado, caso uma empresa não possua um produto em estoque, porque calculou mal a sua estimativa de vendas, o cliente que não consegue comprar nessa empresa simplesmente sai da loja, vai para outra e compra dessa outra loja. O mercado se regula automaticamente, sem necessidade de intervenção do Estado. Agora, numa economia socialista planificada, Marx acreditava que, pelo fato do Estado estar sob o controle de tudo, ele teria, de alguma forma, condições de provisionar exatamente o necessário para que os cidadãos conseguissem sobreviver e não terem mais que trabalhar tanto quanto precisavam no modelo capitalista. Se para o trabalhador se pagar, ou seja, pagar o seu próprio salário, ele precisava de, por exemplo, 80 horas no mês, o que Marx chamava de trabalho necessário, mas no capitalismo esse mesmo trabalhador teria que trabalhar 160 horas no mês. Essas 80 horas seriam consideradas trabalho excedente. E o trabalho excedente, de acordo com o menino Karl, era o que iria para o empresário, donos dos meios de produção. Então, para Marx, essas outras 80 horas trabalhadas eram consideradas extração da mais-valia e, por isso, não deveriam existir. Mas o que Marx não previu é que algumas pessoas, tendo a crença de que no final do dia iriam ter tudo o que é necessário para sobreviver bem, não ficariam motivadas a trabalhar mais. Na verdade, elas seriam até menos produtivas do que o normal. Afinal, caso elas produzissem menos, alguém teria que produzir mais para compensar sua falta de trabalho. E as pessoas, então, que produzem mais, vendo que os frutos do seu trabalho estão sendo repartidos igualmente com as pessoas que não estão fazendo todo o esforço que elas estão fazendo, se desmotivam. E aí, eventualmente, iriam começar a produzir menos também. E se todos produzem menos, não tem sapato para todo mundo, não tem pasta de dente e, o pior de tudo, não tem comida também. Imagina comigo a seguinte situação, para ficar claro. O seu professor da escola ou da faculdade decide instaurar um regime socialista nas avaliações das provas. Então, no final de cada prova, as notas de todos os alunos vão ser somadas e divididas pela quantidade de alunos. Dessa forma, a nota individual de cada aluno vai ser a média das notas da turma. Vamos lá, no final da primeira prova, os alunos mais estudiosos tiram as suas notas como estavam acostumados, entre 9 e 10. E os alunos que se esforçaram minimamente tiraram notas entre 6 ou 7. E os alunos que não se dedicaram, estudaram mal, tiram entre 1 e 5. Mas, como esse é um regime socialista, a média da turma vai ser o resultado individual de cada um. Então, nessa primeira prova, a média geral ficou 7, alavancada pelos bons alunos que se esforçaram e estudaram bastante. E aí veio a segunda prova, e foi um pouquinho diferente. Os alunos mais estudiosos continuaram tirando notas entre 9 e 10, porque ficaram insatisfeitos pelo resultado anterior ter sido menor do que eles mereciam, e os alunos que se esforçaram minimamente na primeira prova perceberam que não precisariam se esforçar mais, porque eles, sem se esforçar, iriam continuar tirando notas boas, né, que para eles é o suficiente. E aí, como esses alunos médios não
quiseram estudar para essa prova, eles acabaram tirando abaixo de 5. E os alunos que antes não estudaram nada, agora também continuaram estudando nada e ficaram felizes da vida, porque nunca tiraram uma nota tão boa com tão pouco esforço. E aí eles tiraram 0 e 1. No final, a média da turma, alavancada também pelos alunos estudiosos, foi 5. E aí, por fim, veio a terceira prova. O que aconteceu nessa terceira prova foi que os alunos mais estudiosos estavam tão frustrados com a situação de estudarem muito, tiraram uma nota boa, e no final tem um 5 lançado no seu boletim, que eles simplesmente decidiram não estudar também. E aí os alunos que costumavam se esforçar minimamente, eles simplesmente passaram também a não estudar, porque já estavam tirando uma nota mínima sem precisar fazer esforço. E por fim, os alunos que nunca estudaram continuaram de novo não estudando. E em resumo da ópera, a média da turma foi de 2,5 e todos foram reprovados. O socialismo funciona assim. Na União Soviética, de economia planificada socialista, uma das características mais marcantes eram as prateleiras vazias. A escassez de produtos era constante porque produtos e serviços não eram entregues na hora, na quantidade necessária, porque a produtividade do todo diminuiu. E além disso, como era o Estado que orientava as estatais sobre o que produzir, não existia variedade de produto para a população além daquela que o Estado impôs. Ou seja, não existe liberdade de escolha. O consumidor está preso ao que o governo decidiu oferecer. Por exemplo, a gente sabe que em todos os países existem pessoas que procuram por calçados. Algumas pessoas querem tênis, outras pessoas querem sapatos, outras pessoas querem sandálias. Daí, num estado de economia planificada, o Comitê de Planejamento Central vê que existe, então, uma demanda por calçados, né? Uma análise pertinente. Só que o Estado não tem como saber a diferença de procura entre diferentes tipos de calçados. Daí o comitê diz às fábricas estatais para simplesmente produzirem calçados práticos, confortáveis e duradouros, como botas, por exemplo. A consequência é que todos os consumidores acabam usando botas mesmo que eles queriam utilizar tênis, sapatos e sandálias. A queda da produtividade dos funcionários e a impossibilidade do Estado prever o que a população queria levou a um fenômeno intrínseco ao socialismo chamado de restrição orçamentária fraca. Isso é extremamente importante. Por quê? Numa economia planificada, as empresas não precisam se preocupar em gastar menos do que geram de receita, já que, no caso de dificuldades, o governo simplesmente injeta dinheiro na empresa e salva elas da falência. Agora, com uma restrição orçamentária rígida, por outro lado, como presente em uma economia de livre mercado, as receitas das empresas precisam obrigatoriamente cobrir os custos. Caso contrário, as empresas sofrem riscos de irem à falência, por bem ou por mal. Essa necessidade de uma empresa controlar os seus gastos disciplina essas empresas a economizarem, para maximizar os seus lucros e produzir produtos variados e atraentes para os seus clientes, de forma que essas empresas não percam esses clientes para outras empresas. Além disso, por causa de toda essa diversidade de produtos de uma economia capitalista, as pessoas acabam comprando calçados para diversas ocasiões, fazendo com que elas não gastem somente com um par de botas. Então, com isso, com mais disponibilidade na prateleira na casa das pessoas e com mais dinheiro no bolso, os consumidores compram sandálias para andar em dias de calor, tênis para corrida e sapatos para eventos sociais. O simples fato de haver mais disponibilidade de produtos num regime capitalista gera mais consumo. Mais consumo também gera mais lucro para as empresas que, para continuar crescendo e se diferenciando na concorrência, investem em mais contratações e em desenvolvimento dos seus produtos. Isso diminui o desemprego, aumenta a qualidade dos calçados e dos produtos no geral e aumenta o poder de compra da população. Já numa economia planificada, como da União Soviética, não existia concorrência, não existia rivalidade, porque não existia iniciativa privada. Afinal, não existia iniciativa ao lucro. Ah, mas eu tô tranquilo com uma sandáliazinha só, com sapatinho. Eu não sou de comprar muito não, inclusive detesto essa extravagância humana toda, supérflua. Legal, mas pensa no seguinte, a promessa do socialismo era que o Estado cuidasse da população oferecendo todos os serviços e bens básicos de sobrevivência, para todo mundo. Mas, para o Estado oferecer serviços de qualidade para toda a população, por mais essenciais que sejam, ele precisa de quê? Ele precisa de dinheiro. E esse dinheiro vem de onde? De impostos. Mas, como o Estado não gera riqueza, ele só consome para sustentar a sua estrutura, pensa comigo. A forma como então o Estado se sustenta é através dos impostos cobrados sobre as empresas, empregados e consumidores. Acontece que, se não tem iniciativa privada em uma economia socialista, então não tem empresas além daquelas que o Estado controla. Ou seja, poucas empresas sem concorrência são incapazes de oferecer o que o mercado quer consumir. Isso faz com que as empresas vendam muito pouco, e se as empresas vendem pouco é porque tem poucas pessoas comprando. Mas se o Estado ganha dinheiro sobre o resultado das empresas, sobre a renda e o consumo da população, então, numa economia socialista planificada, o Estado recolhe poucos impostos. E se o Estado recolhe poucos impostos, ele tem pouco dinheiro para sustentar sua própria estrutura obesa e custosa e distribuir de volta para a sociedade na forma de serviços públicos de qualidade. Fez sentido? A economia planificada do socialismo trava
a geração de riqueza. Ou seja, a última etapa prevista por Karl Marx, o comunismo, jamais teria fôlego para acontecer, porque o inconformismo da sociedade com a pobreza gerada pelo socialismo iria eventualmente levar o modelo ao colapso e capitalismo surgiria novamente, como aconteceu exatamente na União Soviética e na China. Riqueza é criada a partir da busca de empreendedores inovadores por lucro. A forma como esses empreendedores buscam lucros é se diferenciando no mercado e oferecendo produtos e serviços que vão ser mais úteis para a população do que aqueles que já existem hoje. No modelo socialista, não existe propriedade privada, não existe fintech, como por exemplo no Nubank, Banco Inter, C6 Bank, XP, ou como essas outras instituições financeiras inovadoras. Porque não teria por que elas existirem, afinal, como o Estado controlaria a oferta de produtos e serviços, para o governo estaria simplesmente bem que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, com seus serviços demorados e ineficientes, continuassem prestando esse serviço para a população. O governo não é inovador. Agora, a iniciativa privada, movida pelo lucro, é. Percebeu? O governo só consegue distribuir riqueza na proporção da riqueza que é gerada na sociedade. Mas se não há incentivo para a iniciativa privada, então não há geração de riqueza para o governo tributar e distribuir. Portanto, o discurso comunista de igualdade pode parecer bonito e cativante, e de fato é, mas ele é utópico, porque espera que o Estado e as estatais sempre vão, por boa vontade, entregar ao mercado exatamente o que ele precisa e que os funcionários nunca vão se desmotivar por ver o seu trabalho árduo sendo igualado ao trabalho de alguém que não é tão dedicado. E é por isso que, depois de 67 anos tentando forçar a barra a qualquer custo para se manter de pé, no dia 26 de dezembro de 1991, o regime socialista cedeu ao livre mercado e foi o fim da União Soviética. A derrocada do comunismo na União Soviética, a liberalização da economia chinesa e até a crise da Venezuela foram vistas por muitos economistas como evidência de que a teoria marxista estava errada.